Que estudar acerca de Deus é maravilhoso, irmãos, porque o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor, pois como a alva a sua vinda é certa. Conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. O apóstolo Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus, né? Jesus é Deus. Conhecer a Jesus é algo maravilhoso. E ele é o nosso libertador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois bem, e há motivos elevados para se conhecer a Deus mais, estudar sobre Deus. E o profeta Daniel deixou registrado em 11:32 do seu livro: o povo que conhece ao seu Deus, o que acontece com esse povo, se tornará forte e ativo. Ah, muito bem. Um povo forte, um povo ativo, um povo que conhece a Deus. Maravilhoso, não é, irmãos? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-se de toda a sua armadura para enfrentar as astutas ciladas do diabo. O mundo mal é real e nós estamos nele, precisamos estar protegidos na graça daquele que é a razão da nossa existência e que conhece e é maior do que Satanás, do que o mundo. Portanto, conhecer a Deus é algo maravilhoso. Temos lido alguns textos que nos inspiram a isso hoje pela manhã, durante nossos louvores, intercalando aí com algumas leituras. E você vê que no céu a adoração é voltada ao Deus único e verdadeiro, né? No céu a adoração persiste pelos anciãos, pelos 24 anciãos, pelos 4 anciãos, pelos anjos, pelas criaturas do céu, da terra, debaixo da terra e sobre o mar. Adoram aquele que era e que é de vir e que vive pelos séculos dos séculos, digno de glória, honra e louvor. No livro do profeta Isaías está mostrando sobre aqueles que confiam no Senhor e deixa em linhas bem claras um alento inspirador dessa passagem, porque o eterno Deus não se cansa nem se fatiga e não pode esquadrinhar o seu entendimento, falando da sua onipotência e da sua onisciência. E ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém, irmãos? Os jovens se cansam e se fatigam, os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A Bíblia mostra alguns atletas, um atleta especial, especialmente. Paulo era um, mas mostra Elias que corria mais do que a carruagem de Acabe, né? Chegou primeiro que a carruagem de Acabe. Elias fez uma caminhada de 40 dias e 40 noites sem parar. Já pensou? 40 dias e 40 noites andando com a força de uma comida que ele comeu. Ele andou 40 dias e 40 noites consecutivos. Já pensou? Deus é grande, gente. Ele dá força aos cansados, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso foi representado muito bem na pessoa de Sansão, em suas proezas, mostrando quando alguém está entregue em suas mãos, guiado pelo seu espírito, o que poderia acontecer. E Sansão foi enviado para ser o juiz libertador do povo de Deus, e mesmo tendo fracassado em muitas coisas, mas Deus usou poderosamente ao ponto de, na sua morte, ele matar mais do que na sua própria vida, quando quebra as colunas do templo de Dagon e faz um destroço naquela multidão que estava lá. Cerca de 3.000 pessoas morreram naquela oportunidade. Gente, isso é mostrando exatamente o que Deus pode fazer por nós. No livro do profeta Isaías: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança. O Salmo tem como contexto uma cena que estava acontecendo em Jerusalém, que por 6 meses a cidade estava encurralada, o exército da Síria lá por fora, e a multidão lá esperando para atacar Israel. Eles queriam cansá-lo e de esgotar os meios de alimento, de água lá dentro, mas há um rio cujas correntes
alegram a cidade de Deus. Sim, que a fonte de Geom ia para a fonte de Siloé, para o poço de Siloé. E o rei Ezequias fez um aqueduto lá em cima, e eles podiam contar com água, e ele podia lembrar sobre o futuro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, a ponto que, ao amanhecer do dia, foi chamado: vinde e vede as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, porque à noite o anjo do Senhor visitou o arraial dos assírios, e Sinaqueribe, então, foi a nocaute, ele correu em disparada, porque o exército correu e morreu naquela noite 185 mil soldados inimigos, sem nenhum judeu puxar da espada. Foi Deus que atuou no meio daquela guerra em favor do seu povo. Ele disse que dá força aos que não têm nenhum vigor, ele é quem dá o alento, dá a razão da existência e nos direciona o caminho a seguir, e ele batalha as nossas batalhas, diz o Antigo Testamento, falando das guerras que Israel travava, que o Senhor ia com eles nas batalhas, ele é quem tomava conta. No Novo Testamento, ele manda a gente vestir-se como soldado de Jesus, da armadura de Deus, para poder vencer as astutas ciladas do maligno. E Efésios capítulo 6 trata sobre esse assunto e mostra sobre um mundo tenebroso, onde impera Satanás, o mundo das trevas, e estamos sujeitos aos ataques inimigos, mas com a proteção divina podemos caminhar seguros para a glória de Deus. A nossa oração, que Deus guarde os irmãos, guarde nossos ouvintes nesse momento, para serem guardados dessa pandemia que está assolando o mundo e que ninguém sabe como será daqui para frente. Esperamos que venha ter uma trégua, mas ao mesmo tempo sabemos que as coisas podem também. Estejamos alertas, estejamos preparados, estejamos com cuidado, estejamos conscientes dessa realidade para a glória de Deus. Amém? Eu queria orientar para os irmãos esse material, eu tenho mostrado algumas aulas de teologia, e sabe que a teologia ela vai abranger Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus. A gente deu a passagem que Deus disse que antes de mim, Isaías 43:10, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, Deus é único, ele é antes, durante e depois, né? Ele é o primeiro e ele é o último, o princípio e o fim. Isso é afirmado acerca de Jesus, como está em Apocalipse capítulo 1, que a gente leu, né? Falando acerca de Jesus, verso 8, que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então, antes dele nada, depois dele nada. E Deus diz em Isaías 43:10, que ele é só, não tem antes, não tem depois. Porque Deus, ele é triuno, é uma triunidade. Nosso Deus é grande, nosso Deus é tremendo. Ele criou o mundo, não importa aí, nós sabemos que uma avaliação de 10 mil anos para trás, 6 mil anos da criação, mas os evolucionistas vão colocar não sei quantos milhões de anos. Então, vamos supor que fosse esses milhões de anos que você, evolucionista, defende. Mas um dia esses anos, em comparação com a eternidade, eles terminariam, não é verdade? E quando Deus, antes de criar o mundo, o universo e tudo que neles há, então Deus era assim, perambulando sozinho do espaço. Ei, eu sou só, não tem com quem falar. Ai, ai, vou ter que criar uma coisa. Não, Deus é autoexistente em si mesmo, autossuficiente, não precisa de mim nem de você. Ele é o eterno presente, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Havia uma perfeita harmonia e glória na eternidade, no passado. O próprio Jesus fala disso na sua oração sacerdotal: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Amém? Esse é que é Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa simples lição de novos convertidos, que tem 22 lições, a nossa série, 22 lições, com um apelo também adicional, tem uma lição que trata sobre Deus. E eu percebo que muitos crentes não conhecem as lições de novos crentes, né? De novos convertidos. Tão simples aqui.
Deixa eu dar uma passadinha rápida na lição 8 para você ter uma ideia. É sobre Deus. O versículo chave para memorizar, já memorizei quando fiz essas lições dos anos 70. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Fica bem claro, subentendido, que Deus é uma pessoa, mas que é um espírito, não é corpo e osso, carne e osso, como a gente assim, mas é uma pessoa espiritual, ele é o espírito. Agora, é claro que ele se fez carne, mandou seu filho Jesus Cristo para revelar ele ao mundo, para revelar a sua pessoa. E Jesus, quando estava para ir para o céu, disse: eu vou e convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu enviarei outro Consolador. Outra palavra, outro no original, é outro do mesmo tipo, outro da mesma qualidade. Existe outro na própria língua grega que não é outro tipo diferente, mas esse outro é outro, na nossa língua portuguesa, mas é outro lá no grego que é exatamente outro do mesmo tipo e da mesma qualidade. Então, o Espírito Santo é Deus. A prova é que quando Ananias mentiu, caiu duro. Não é que foi duro, né? Mas caiu morto, caiu morto. A mulher mentiu, caiu morta, porque mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Atos 5, 3 e 4. E aqui na lição diz que Deus é Espírito. E algumas perguntas, algumas questões. 6 perguntas aqui. Quem é Deus? Deus é uma pessoa, quer dizer, ele tem personalidade, um espírito infinito, ele é sustentador de tudo. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E João 4:24, como citamos. Chegou uma pessoa num estabelecimento comercial, onde eu estava essa semana, um senhor já de idade, perguntou à moça do caixa: me diga quantos deuses existiam no passado, na antiguidade. Aí ela não soube responder, mas está aqui o pastor vai responder. Ele disse: deixa que você responda. Mas ela não respondeu. Aí eu voltei e disse: olha, em Gênesis 1, disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o nome Elohim, o nome hebraico primeiro usado aqui. No princípio criou Deus. E esse nome Elohim, ele é plural. Elohim é plural. Então, Deus é eterno, sempre existiu, nunca precisou de nada, mas aprovou ele criar o mundo, e eu e você, mas ele não tinha, assim, uma solidão, porque ele é triuno, glorioso eternamente. Mas se aproveu, dá uma oportunidade, uma chance, criar o mundo, criar o ser humano. O ser humano pecou, mas não fracassou o seu próprio projeto. Ele enviou a solução através de Jesus, o segundo Adão, para restaurar, para trazer vida indissolúvel, vida eterna, de forma que nele está a vida, e quem tem Jesus tem a vida. Então, aí, no princípio criou Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. João 1 diz que todas as coisas foram criadas por Jesus, e sem ele nada do que existe veio a existir. Ok. Quantos deuses há? Paulo, em 1 Timóteo 2,5, diz: há um só Deus e um só mediador. Deuteronômio 4:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas ele é o único dessa forma, gente. O judeu não entende isso, mas ele é o único dessa forma, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Eles não quiseram receber Jesus. Os unicistas hoje, o judeu é monoteísta, eles aguardam ainda o Messias que vem. Mas os unicistas acreditam que Deus é um só e pronto, uma pessoa só. Não, Deus é 3 pessoas que formam essa essência, Nosso Deus é o único Senhor. No Novo Testamento, aqui em Mateus 28:19, fala da triunidade de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19.
Deus se revelou de 4 maneiras: pela natureza, pelo Espírito Santo, pela Bíblia e por Jesus. Está em Romanos 1:20 que a sua divindade claramente se entende, seus atributos, através das coisas que foram criadas. Por isso os homens são indesculpáveis. O Espírito Santo é que revela a Deus, 1 Coríntios 2:11, ninguém sabe as coisas de Deus senão o próprio Espírito de Deus, e ele mandou o seu Espírito Santo para habitar na sua igreja e revelar Jesus e as coisas que hão de vir, revelar sua pessoa, de forma que ao estudar teologia não é algo meramente intelectual, mas que depende da direção do Espírito Santo para compreender essa essência maravilhosa do Deus eterno. Deus se revelou também pela Bíblia. A Bíblia é sua comunicação descendente do maior para o menor. 2 Pedro 1:21 diz que nenhuma profecia da Escritura veio de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, guiados. A Bíblia que é inspirada, os homens não foram inspirados, eles foram movidos, como a palavra é dita aqui em 2 Pedro 1:21. O que é inspirado é o produto da revelação que veio, que é a palavra de Deus. Mas os apóstolos em si não eram inspirados no sentido de ser inspirado, porque se eles fossem, quem é inspirado não erra. E Pedro falhou. Pedro pisou na bola. Outros apóstolos tiveram problemas também. Mas o produto da revelação que Deus dera por meio deles é infalível. É a palavra inspirada dele para a humanidade. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, versos 1 e 2. Através de Jesus nós temos a revelação de Deus. Ele é a expressa imagem do seu ser. Ele é Deus. E o quinto caso, nós falamos já sobre alguns atributos ou características de Deus, e lembramos que Deus é infinito, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, santo, justo, bom, amoroso e verdadeiro. Os atributos também podem se classificar como atributos comunicáveis e não comunicáveis, atributos morais e atributos não morais. Note aqui a infinitude, Deus é infinito, só Ele é eterno. Ninguém mais é eterno, só Deus é eterno. Em Cristo nós passaremos a viver eternamente daqui para frente, ao nascer de novo. Mas Deus sempre existiu, era, é e será. 1 Reis 8:27 nos dá essa premissa.